Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um dia de reuniões, a mais uma terça-feira de palestra sobre o Evangelho. Hoje contaremos mais uma vez com a palestra do nosso querido amigo Francisco Costa. E antes de nós começarmos propriamente com a palestra dele, vamos fazer um momento de meditação com a palavra, com o capítulo do Pão Nosso, capítulo 143, falando: não tiranizes. E com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Marcos capítulo 4, versículo 33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos, que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos, por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais, através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Depois dessa palavra, vamos buscar aquietar nossa mente, vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece inicial. Cada um no seu tempo, vai inspirando e expirando. Os que estão em casa também inspirem e expirem. Vamos agradecer pelo dia de hoje, por todas as coisas que aconteceram conosco e que nos ajudam, na verdade, a crescer como pessoas e como cidadãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Com essa prece, nós damos por iniciada a reunião com nosso irmão Francisco Costa, com o tema São Chegados Tempos. Queridos irmãos, queridas irmãs, nas duas dimensões da vida, que a paz do Cristo renove em nós a certeza de que o verdadeiro caminho para a felicidade consiste em amar servindo e servir amando. Muita paz, sejam todos muito bem-vindos. A você que já está conosco aqui também, nosso muito obrigado, seja bem-vindo a esta casa de caminho, para mais uma noite de atividade, de bate-papo, de conversa. E aí a nossa proposta de hoje, de conversarmos, traz uma perspectiva com o título de São Chegados os Tempos de Renovação. Ao longo da história humana, o ser humano tem constantemente buscado, tem procurado, tem esperado chegar um novo tempo. Ao longo da história da humanidade, o ser humano tem se preocupado muito com o novo tempo que vai chegar. Mas algumas perguntas são importantes e necessárias fazermos com relação a esse novo tempo que tantos esperam. Que tempo é este que eu tenho construído na minha vida? De um modo geral, temos esperado que o governo nos traga um novo tempo, que as circunstâncias nos tragam um novo tempo,
que miraculosamente, por um milagre, aconteça um novo tempo. Que eu acorde amanhã e já não exista mal, que as pessoas se amem. E nós vamos esperando sempre que alguém faça isso. Não, mas Deus, Jesus vai voltar e aí a paz se faz. E aí nós vamos percebendo que o novo tempo que todos nós temos esperado é constituído a partir das nossas escolhas, a partir das nossas ações, a partir de nós mesmos. Ora, muitas vezes temos delegado a outros a responsabilidade de construir um novo tempo para mim mesmo. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que tem por título Não Vim Destruir a Lei, nas instruções dos Espíritos, um espírito israelita nos traz uma mensagem que eu acho fantástica. Vou ler 2 trechinhos dessa mensagem. Quando ele diz: Deus é único, Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente aos hebreus, mas também dos povos pagãos. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens, porque passavam os hebreus, as contrariedades e os sofrimentos da vida porque passavam os hebreus, destinavam-se a impressionar as nações e fazer cair o véu que encobria as coisas divinas aos homens. Essa é a parte inicial. Mas a parte que realmente eu quero me focar é quando ele nos diz que são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Ora, aí nós vemos que não é uma questão de tempo-relógio, mas uma questão de tempo-escolha. Nos diz Kardec, no livro A Gênese, são chegados os tempos, dizem-lhes todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E aí nessa ideia, nós vamos percebendo de que as vozes proféticas ao longo da história, desde a antiguidade até os dias atuais, nós vamos percebendo que essas vozes sempre anunciaram a necessidade da nossa tomada de posição na construção desse novo tempo. Porque o novo tempo não é algo maravilhoso, fantástico que alguém vai fazer para mim, mas eu construo o meu novo tempo. E quando eu percebo esse novo tempo em mim, eu me percebo cada vez melhor. Por isso, a cada instante, um novo tempo está começando quando nós nos abrimos para novas perspectivas de vida, para novos compromissos uns com os outros, para uma nova realidade onde não há mais adversários. Às vezes, irmãos equivocados. Na maioria das vezes, nós somos o irmão equivocado. E da nossa necessidade de estarmos construindo, dia após dia, uma nova realidade. Então, quando dizemos que são chegados os tempos, sim, são chegados os tempos para eliminarmos o homem velho. Ah, mas isso não era dito lá no Antigo Testamento? É verdade. E olha há quanto tempo atrás foi escrito isso. Depois isso é reforçado e renovado por Paulo em uma de suas cartas, né? O homem velho que fica para trás e o homem novo que emerge, que cresce a partir daí, dessa nova perspectiva. Mas é interessante observar que eliminar este homem velho mora na nossa intimidade. Tirar o homem velho é tomar a perspectiva de assumir como orientação, como foco, como direcionamento
da nossa existência presente a partir de um modelo moral intransferível, imutável, e acima de tudo, perfeito. Questão 625 do Livro dos Espíritos nos indaga Kardec a espiritualidade. Existe algum modelo, algum parâmetro, como nós gostamos muito na educação, algum paradigma para que nós possamos ser melhores? E a resposta é a menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Ora, quando nós assumimos essa perspectiva moral de Jesus, que nos ensinou e nos ensina todos os dias, nos mostrou o exemplo, exemplificou com suas ações, com seu amor, e quando nós assumimos tais atitudes, nós compreendemos que é chegado o novo tempo para a transformação do homem velho, ainda envolto alimentando o egoísmo, alimentando o orgulho, alimentando vícios de toda sorte que em nada nos constroem. Quando dizemos que é preciso eliminar o homem velho, é preciso nos voltarmos ao primeiro amor. E qual o primeiro amor? É aquele que nos individualiza no fluido cósmico universal, nos consolida como consciência e nos vocaciona à perfeição. Quando nós buscamos encontrar estes valores que transformam, que nos modificam, que nos assemelham ao exemplo moral de Jesus, é como Paulo de Tarso vai dizer, que é quando efetivamente conseguimos vivenciar a paz. E quando se fala de paz, nós estamos muito acostumados ou presos a uma ideia de que paz é feita pela guerra, que a paz ela é oriunda de uma contenda, de uma disputa, e que a paz é feita pelos outros. Estamos vendo aí agora o conflito entre Ucrânia e Rússia, em nome da paz. Que paz é essa que não encontra no outro um irmão, e sim um adversário? Que paz é essa que muitas vezes temos dentro da nossa família, dentro da nossa casa? Que paz é essa que compreendemos o nosso irmão, o nosso familiar, como um adversário a quem eu tenho que derrotar, a quem eu tenho que ser melhor, a quem eu tenho que de alguma forma me destacar? Que paz é essa que eu digo, que eu busco ter paz? Vou às ruas com bandeiras, com faixas e tudo mais, queremos paz, mas ainda assumimos o discurso de entrego nas mãos de Deus. E esse entrego nas mãos de Deus, a palavra é uma coisa, a atitude e o pensamento é de que Deus se vingue por mim. Infelizmente, nós ainda não assumimos, ainda não eliminamos o homem velho, que é o homem da guerra, da contenda, daquele que disputa a todos os momentos o seu espaço. E quando percebemos que o espaço é de todos e que todos se constroem mutuamente, nós percebemos que a verdadeira paz se estabelece em nós. O núcleo familiar é o núcleo primeiro, é a base inicial para a nossa construção moral, certamente. Mas no nosso núcleo familiar ainda temos feito e utilizado como ambiente de dissensão. Porque minha mãe gosta mais de fulano do que de mim. É porque fulano tem mais coisa do que eu. É porque, e vai arrumando um monte de porque, e nos esquecendo de fazer a nossa parte. Quanto eu estou amando para receber o amor em troca? Porque quando eu amo verdadeiramente, quando eu não concebo o outro como adversário, eu construo a paz em mim da consciência tranquila, da consciência serena de que eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance
para que a nossa relação pudesse ser a mais harmônica, a mais consensual. Mas na maioria das vezes nós ainda a partir do homem velho, nós ainda estamos muito presos em que o outro se modifique para que eu me modifique. Estamos sempre esperando que o outro faça para eu poder fazer. E o que Jesus nos ensina é: toma a tua cruz e me segue. Ou seja, faz a tua parte, caminha com os teus pés, porque ao caminhar nós chegamos ao novo tempo, do tempo em que eliminamos o homem velho, para renascer o novo homem de concórdia, de paz e de ação. É fácil? Não, não é. Porque é vencer as nossas próprias animalidades. Aliás, nem vencer, eu vou usar o mesmo termo que Kardec usa, é domar as nossas animalidades, as nossas imperfeições, porque elas estão aí em nós, e a qualquer brechinha que nós dermos, ela aflora e explode a grande fera, coisa e tal. Como é que a gente doma isso? Com amor, oração e boa ação. E que boa ação é essa? É aquela que serve ao próximo. E quando servimos, chegamos ao tempo de eliminar o homem velho. Mas se chegamos ao tempo de eliminar o homem velho, são chegados também os tempos da responsabilidade, para que definitivamente nós possamos assumir os compromissos de construir um mundo, um mundo espiritualizado, onde não haja mais a ideia de que nós surgimos no útero e desaparecemos no túmulo, mas a ideia e a realidade de que nós pré-existimos a este corpo e que pós-existiremos a ele numa jornada incessante de evolução. E que responsabilidade é essa que nos chama a atenção desses novos tempos? É a responsabilidade para comigo mesmo, para que eu não seja aquele que tem um dedo apontado para a frente e 3 apontado para mim mesmo. A responsabilidade de não ser o julgador, e quanto nós muitas vezes temos nos colocado na perspectiva de julgador do outro, temos estado preocupados em estar julgando sempre o próximo, porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo, porque fulano isso, porque fulano aquilo, ciclano, beltrano e por aí afora, e vamos nos esquecendo de que a nossa responsabilidade é primeiro com a nossa transformação moral, com aquilo que Joana de Ângeles vai chamar com tanta propriedade da reforma íntima, tão necessária aos nossos corações, à nossa existência, à nossa prática cotidiana de amor. Porque se a gente não busca modificar comportamentos questionáveis, nós estaremos sempre ampliando cada vez mais estes comportamentos. E aí eu retomo ao que eu já disse antes: em que parâmetro eu faço isso? Mire-se no exemplo de Jesus. Há uma pergunta que é fundamental, que todos nós fizéssemos a todo instante, E se fosse Jesus nesta situação, o que ele faria? Agora, façamos a pergunta, mas não nos apressemos a responder, porque muitas vezes a gente tenta criar aquela brincadeirinha, Eu vou responder rápido, que é para não dar tempo à consciência de dizer o que eu tenho que fazer, porque se eu der tempo à consciência de dizer o que fazer, eu vou me implicar, aí eu vou ter que mudar alguma coisa, e nem sempre eu estou disposto a mudar alguma coisa. Então, é chegado o tempo da responsabilidade para com o meu autoconhecimento, porque a partir de autoconhecer-se, sabe aquela história de que quer conhecer alguém, dê dinheiro e poder? Quer se conhecer? Mergulhe em você mesmo. Capacidade você tem para fazer qualquer coisa, para fazer o mal, para fazer o bem. Todos nós temos essa capacidade, a possibilidade e as oportunidades. Mas também temos algo chamado livre-arbítrio.
Porque é essa coisinha chamada livre-arbítrio que para alguns nem existe. Deus determina tudo que a gente tem que fazer. Vai dizer que no dia 25 de julho de 2023, às 20 horas, 6 minutos e 9 segundos, vocês vão estar aqui sentadinhos me ouvindo. Não. Se você quiser, cheguei na porta, não vou ficar hoje não, vou embora. Todos nós temos a escolha. Vocês estão aqui hoje, vocês estão aqui me assistindo, as 3 pessoas que estão aqui agora, por uma escolha. Vocês fizeram uma escolha. Assim também nós podemos e devemos fazer a escolha de autoconhecer-se. O que eu ainda hoje faço que é inadequadamente? Quanto eu tenho usado da minha energia vital que Deus me concedeu para esta existência na prática da lei de amor, justiça e caridade? Quanto eu tenho usado dessa energia vital para socorrer ao irmão que chora? Quanto eu tenho encontrado Jesus naquele que sofre, naquele que chora, naquele doente, naquele que está com fome, naquele que está na rua? Muitas vezes, quando nós pensamos nesses tempos de responsabilidade e vemos alguém que está na rua, e dados os novos tempos que a gente vive, tão apartado de Deus e tão voltado ao imediatismo, à materialidade, nós vamos desenvolvendo logo o medo. É bandido, é ladrão, é isso, aquilo outro. Tá, não estou dizendo que a gente não vá lá e se agarre com ele e, meu amor, ele te deu um tiro, não. Mas você tem a opção de classificá-lo, de julgá-lo como bandido, isso, aquilo outro, ou de fazer uma prece. E aí, quando nós temos a preocupação e temos a responsabilidade para com o outro, com a prece para com o outro, é aquela velha história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque a prece que eu faço hoje é um cadinho, pouquinho, que vai ali naquele coração endurecido. Mas amanhã outra prece, e outra prece, e outra prece, e até um momento em que tanta prece inebria esse coração da necessidade de transformação. Reclamamos muito dos irmãos que se transviaram nas leis dos homens. Mas quanto nós temos feito para que estes irmãos retornem ao primeiro amor, retornem ao caminho de evolução? Ou temos apenas julgado? A nossa responsabilidade começa em nós. São chegados os tempos de responsabilidade e de compromisso conosco, mas também com o outro. Porque não vivemos isolados, não somos únicos. Vivemos em comunhão, em sociedade. Partilhamos do mesmo contexto, em diferentes propósitos, em diferentes perspectivas, mas no mesmo contexto. E partilhamos ainda de um propósito maior, que é o de evoluir. E aí, quando nós pensamos nesse mundo mais espiritualizado, estamos pensando, temos essa responsabilidade e esse compromisso com esse mundo mais espiritualizado, eu começo a construir com as minhas atitudes. Com a atitude de eu ser melhor, de usar a melhor pedagogia que um dia alguém já apareceu aqui no planeta Terra e nos ensinou. Temos pedagogias maravilhosas, Paulo Freire, Maria Montessori, Freinet, Demo e tantos outros. Mas nenhum teve a pedagogia exemplificadora que Jesus nos apresentou. Ou seja, não é aquela de dizer faça assim que dá certo, é mostrar como fazer. E aí nós vamos no relato bíblico, relato evangélico, nós vamos encontrar recheado de exemplos de humildade ao lavar os pés dos discípulos, de amor ao pedir perdão por aqueles que lhe maltratavam, de sabedoria ao dizer: tem uma moeda? O que está escrito? Quem finge que tem aí?
é de César, então a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, as faces desse compromisso, Jesus nos ensinou e exemplificou como fazer. Cabe a nós assumirmos a tarefa conosco mesmo, e a partir das nossas atitudes, nós servimos de exemplo para os outros. Porque servindo de exemplo, nós caminhamos numa outra perspectiva, porque também são chegados os tempos da solidariedade, o tempo de partilhar. E aí, quando pensamos em solidariedade, nós imediatamente nos voltamos para a solidariedade material. Não, solidariedade é da esmola, solidariedade é dar uma moedinha que me sobra, e aí na maioria das vezes a gente dá a moedinha para ver se vê livre daquele negócio ali, te perturbando. Ou seja, o que vale não é a moedinha, mas é a intenção que você aplicou naquele momento. Poxa, se eu tenho ali uma moedinha e dou para alguém, poxa, vai servir para, talvez esteja com fome, coisa e tal. Aí a gente começa a julgar, não, mas se eu der, vai usar para tomar cachaça. Problema da pessoa. A minha intenção foi a melhor possível. Como a pessoa vai utilizar, responsabilidade dela. Quando nós pensamos nesse mundo solidário, nós pensamos numa sociedade que se engaja em torno de si própria a amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, conforme nos diz Jesus. E aí, meus queridos irmãos, nesses novos tempos de solidariedade, eu sempre como o dar, né? É preciso patentear as boas atitudes, ou seja, é preciso assumir as boas atitudes uns para com os outros, independente de quem seja o outro. Muitas vezes as nossas boas atitudes estão muito voltadas para fulano, para que eu vou fazer muito por Cristina, que vai que amanhã eu preciso e Cristina vai ter que fazer por mim também. E aí nós transformamos a vida numa grande bodega, que não é o caso. Nós transformamos a vida numa bodega e Deus é o dono da bodega. A gente começa a fazer negociata, como se Deus se prestasse a isso, né? Então, quando nós pensamos nesses tempos de solidariedade, nós pensamos nas atitudes que constroem uma relação de harmonia uns para com os outros. Os nossos gestos de ação que trazem para a ação de cada um aquela siglazinha que o movimento espírita, que a doutrina espírita nos fala com tanta propriedade, aquele sinalzinho de alerta que fica buzinando na nossa cabeça quando a gente compreende essa ideia desse tempo de solidariedade, que fica lá, bip, 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 bondade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando compreendemos que são chegados os tempos de solidariedade, somos capazes de levantar, de aumentar a alegria entre todos, né? De agirmos com mais serenidade e de início usar muito, depois a gente vai rareando pelo costume, o elixir da paciência, né? E quantas vezes nós precisamos tomar o elixir da paciência para evitar tomar este remédio tão benéfico, chamado de elixir da paciência, que consiste apenas em botar água na boca e não engolir. 10, 20 segundos que você passe ali, foram 10, 20 segundos que você não disse nenhuma besteira. 10, 20 segundos que você evitou jogar gasolina na fogueira daquela confusão que estava começando. Ah, mas fulano vai dizer que eu sou covarde. Quem são os fortes? Aquele que vai para a contenda, para o embate e reduz a sua condição à mais perfeita animalidade, ou aquele que cala
e cesse uma briga, e cesse uma confusão. Porque as nossas avós, a minha pelo menos, Dona Maria Queiroz, me dizia muito: meu filho, só briga dois quando dois querem. Se um não quiser, não tem briga. E quando a gente percebe que são chegados esses tempos da solidariedade, nós percebemos que a partir desse conjunto de elementos se desperta uma outra perspectiva chamada esperança. Porque aí nós encontramos um norte para seguir, nós encontramos uma perspectiva nova, um novo tempo onde eu não sou mais aquele exemplo distorcido, mas eu sou aquele que busca, ainda que não na perfeição, não na plenitude, mas está a caminho de fazer todo o bem que eu possa fazer. E assim, quando nós compreendemos essa esperança e abrimos os nossos corações a tal esperança, nós percebemos que ao longo da caminhada, outros esperançosos com os mesmos propósitos se somam a gente nessa caminhada. Eis os esperançosos do amor, todos vocês e vocês. Eis os esperançosos do amor. Vocês poderiam estar agora no bar, ou no futebol, na novela, ou na calçada falando mal da vizinha, faz um monte de coisa. Não, mas vamos falar de Jesus? Vamos falar de conhecimento que transforma? Eis a condição que a esperança nos traz, os esperançosos do amor, é aquele que busca um outro patamar para a sua existência. Porque buscando esse patamar de esperança, nós percebemos que também são chegados os novos tempos para a compreensão. Porque aí percebemos o quanto nós saímos daquele patamar dos contendores para compreender que, nossa, Pamela cometeu tal erro, mas eu também cometi tal erro. E vamos reconhecendo em nós as nossas imperfeições e buscando corrigi-las. E quando chegamos a essa compreensão, a primeira compreensão necessária é a compreensão de si próprio e das suas atitudes, dos seus atos. Um detalhe: isto não acontece do dia para a noite. Não é um dia, não é uma hora, não é chegando aqui na casa espírita, aqui no nosso lar, e dizendo: pronto, hoje eu sou espírita, hoje apagou tudo que tinha para trás. Apagou não. É um exercício diário de transformação. É uma prática cotidiana, às vezes muito pesada, né, Cacilda? Às vezes uma prática assim bem pesada e ao qual nós somos submetidos ao máximo das nossas forças possíveis. Mas ao sairmos dessas, abre aspas, dificuldades, nós percebemos e compreendemos o quanto fortalecidos nós estamos e esperançamos, não no sentido de esperar, mas de esperançar e ter algo aí além, de ter algo por que ir além, e a partir dessa transformação. Quando cada criatura na terra tiver incumbência e assumir a incumbência de respeitar o próximo plenamente, nós compreenderemos o quão espíritos a caminho da luz nós somos. Porque ao respeitarmos o próximo, respeitar a maneira como ele pensa, respeitar a doutrina que ele segue, respeitar os seus gostos, as suas escolhas, suas opções, respeitarmos e nos entendermos como seres humanos, imperfeitos, mas a caminho da evolução. E aí, quando nós conseguimos compreender isso, nós vamos perceber que nós vamos banindo, expulsando, acabando, eliminando em nós
aquelas coisinhas que ainda somos tão tentados a fazer, chamada preconceito. E o que é preconceito, a não ser uma ideia pré-concebida que nós temos, muitas vezes a partir de prismas de origens deturpadas. Mas quando vamos percebendo que os tais pré-conceitos, ou a preconceituação que nós temos de algo, não se sustenta, a gente, nossa, quando eu pensava tanto assim de fulano. Quantas vezes tem acontecido com nós, né? Passei e falei, nossa, que pessoa antipática, pessoa insuportável, não sei o quê. E a gente começa a encontrar um mundo de defeitos. E aí, se é aquilo que é não sei o quê, só quer ser o que não é, e vamos fazendo uma classificação, um rosário de classificação, sabe, de coisa ruim. É adjetivo por adjetivo e coisa e tal. Depois, aí a vida provoca uma situação que as duas pessoas começam a se aproximar. E você começa a perceber o seguinte, daí algum tempo a dizer que, nossa, eu achava que fulano era assim, mas não é nada disso, é só o jeito dela. Nossa, fulano tem um coração tão bom e eu pensava tão diferente. E nós vamos quebrando a nossa cara, porque fizemos um pré-julgamento, tivemos uma conceituação antecipada sem conhecer a essência. E isto é em relação às pessoas, é em relação a praticamente tudo. Então, quando nós compreendemos, chegamos a esse tempo de compreensão, nós chegamos a perceber, primeiro, que ao me compreender, eu compreendo o outro. Ao me entender, conhecer minhas potencialidades e minhas limitações, eu reconheço que o outro igualmente tem potencialidades e limitações. E que nas limitações dele, e se eu posso de alguma forma ajudar, eis a minha atitude. E se nas minhas limitações o outro pode me ajudar, que eu esteja aberto a aceitar essa ajuda, abandonando um dos maiores cânceres da raça humana, chamada orgulho. E aí, meus queridos irmãos, ao perceber essa ideia de abandonar, de extirpar, de acabar, de eliminar esses resquícios de preconceito da nossa vida, nós percebemos que são chegados os tempos de humildade. Porque aí não nos colocamos mais na condição de que eu sou melhor de fulano porque eu tenho um carro do ano. Porque eu compro, é igual a Pamela, compro uma bolsa na Carmen Stephens e Cristina só compra no Alecrim. Infelizmente, muitas vezes nós temos feito da nossa existência e encontrado elementos não para atender uma necessidade, mas a principal necessidade tem sido me diferenciar do outro, me mostrar melhor que o outro. Ora, se fulano foi para Miami, nossa, pode ter certeza, semana que vem eu vou para Paris. Aí fulano foi para Gramado, Gramado está tão batido, eu vou para Nova York. E assim nós vamos buscando nessa perspectiva, alimentando algo que se distancia daquilo que é a nossa essência, que Jesus nos ensinou, humildade. Quando Jesus nos ensina com suas atitudes, que é na simplicidade que reside a essência da nossa felicidade. Quando compreendemos que são chegados os tempos da humildade, nós ganhamos força e coragem para enfrentar as adversidades e compreender que toda adversidade tem um ensinamento, toda adversidade traz algo que eu possa extrair um ensinamento para que amanhã eu possa me encontrar melhor comigo mesmo. Não é que eu seja melhor para ser melhor que o outro, mas eu preciso ser melhor do que eu era. A minha disputa é comigo mesmo. Quando a gente disputa com o outro, ao ser melhor,
Na verdade, a gente está indo tal qual rabo de cavalo, crescendo para baixo moralmente. Mas quando eu venço, eu me reconheço, eu busco ser melhor do que eu mesmo, ou seja, hoje eu vou poder fazer tudo aquilo que me é possível para que eu seja melhor moralmente. Então, eu percebo que amanhã eu provavelmente vou estar, nem que seja 1 decamilímetro, que é uma medida bem pequenininha, tem coisa menor ainda, mas eu não lembro agora o nome não. O povo da física conhece esse negócio, né? Essa medida é tão pequenininha, mas é um pouquinho que eu fui à frente. E aí, havia nos anos 70, até início dos anos 80, né, só os que são como eu, sexagenários, vão lembrar de um cara chamado Omar Cardoso. E esse cara tinha um programa de rádio praticamente no Brasil inteiro. E ele tinha uma frase que era fantástica, ao dizer que vou cada vez melhor, porque hoje sou um pouco melhor do que ontem. E eis uma grande filosofia que nós deveríamos aplicar às nossas vidas. Fazer as escolhas no sentido de que hoje eu possa ser um pouquinho melhor do que ontem, abandonando os vícios, as coisas que os penduricalhos que a gente vai construindo ao longo da vida. E aí, quando aprendemos a viver essa humildade, nós temos força e coragem para combater sem tréguas o danado do orgulho, a infeliz da vaidade, que são chagas terríveis, que têm esparramado tanto sofrimento, tanto rancor, tanto ódio, distanciando-se do exemplo moral que Jesus nos apresenta ao dizer: amai-vos uns aos outros. E quando chegamos à compreensão de que amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, é sinal que são chegados os tempos de maturidade, porque eu já compreendi qual é o meu papel, eu consegui compreender onde estou e para onde eu devo ir. A doutrina espírita nos surge então como esse farol a iluminar um caminho. Não é o único, mas é o caminho que maior racionalidade traz, ou melhor racionalidade traz para essa caminhada evolutiva. Porque nós nos afastamos daquilo que é surreal, daquilo que é sui generis, daquilo que pretensamente transgride as leis de Deus. E as leis de Deus são imutáveis, não se transformam, não se mudam, não se adequam para atender a este ou aquele interesse de nós humanos. As leis naturais são as leis de Deus, são as leis divinas, e essas são para todos e em todo lugar. E ao compreendermos essa maturidade espiritual, onde nós temos a tarefa de viver no mundo físico na perspectiva de viver a felicidade de estar no mundo espiritual em condições de nos reconhecermos consciências a caminho da perfeição. E assim vamos compreendendo que, se chegamos a esse tempo de maturidade espiritual, já alcançamos esse patamar de maturidade espiritual, nós também compreendemos que são chegados os tempos de união, onde não há mais por que brigar, não há mais por que fazer dissensão, de separar em caixinhas, a caixinha de não sei de quê, a caixinha de não sei de quê, o povo daquilo outro, mas nos compreendermos como todos, como uma única e grande família em torno do amor de Deus. Está no tempo já? Tá. Então, apreciando um pouquinho mais aqui, quando nós percebemos isso, nós percebemos também que nós chegamos aos novos tempos dos valores reais. E que valores reais são esses?
estamos nos apartando do material. O material passa a ser instrumento para o nosso melhoramento e não o Deus, a essência e o foco da nossa vida. Porque ao compreendermos isso, nós percebemos que os tempos são chegados. E nós percebemos o quanto tempo nós já perdemos. E que a partir de hoje, a partir de agora, nós podemos e devemos assumir um compromisso, não com o núcleo espírita nosso lar, não com a sociedade natalense, não com a sociedade brasileira, mas um compromisso comigo, de que os novos tempos que eu quero começam primordialmente em mim mesmo. E esse novo tempo me levará a compreender que a verdadeira felicidade acontece pelo amar servindo e o servir amando. Muita paz e muito obrigado. Vamos agradecer ao nosso irmão Francisco Costa e vamos mergulhar agora todo esse conhecimento que ele nos trouxe, essas reflexões.